Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Carlos Ancelotti, um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial, surpreendeu o cenário esportivo ao comentar de maneira elogiosa sobre o Bahia, clube brasileiro que vem ganhando destaque nas últimas temporadas. Durante uma entrevista recente, Ancelotti não poupou palavras e destacou a força tática, o comprometimento da equipe e a habilidade de seus jogadores, elementos que o fizeram ter atenção internacional. O que parecia ser um comentário casual rapidamente se transformou em notícia de repercussão global, com portais europeus e sul-americanos repercutindo a fala do técnico italiano, criando um burburinho que ecoou em todas as redes sociais. A repercussão não se deu apenas pelo prestígio de Ancelotti, mas pelo fato de que um clube brasileiro, que não figura entre os gigantes tradicionais, recebeu elogios de alguém que já comandou Real Madrid, Milan e Bayern de Munique, aumentando a visibilidade do Bahia de forma impressionante e inesperada. O impacto do comentário de Ancelotti sobre o Bahia transcendeu o futebol brasileiro e alcançou mercados internacionais, principalmente na Europa, onde jornalistas especializados começaram a analisar o time nordestino com outro olhar. Muitos veículos estrangeiros destacaram que o Bahia, tradicional clube com história no Nordeste, está mostrando evolução técnica e uma estrutura capaz de atrair olhares de treinadores consagrados mundialmente. A repercussão se deu de forma imediata, e redes sociais foram inundadas com trechos da entrevista de Ancelotti, memes e análises detalhadas sobre o desempenho do time. Além disso, torcedores rivais e apaixonados pelo Bahia começaram a compartilhar vídeos e estatísticas da equipe, como se tentassem comprovar que o reconhecimento do técnico italiano não foi exagerado. Em meio a isso, especialistas em transferências e olheiros internacionais passaram a acompanhar mais de perto os jogos do Bahia, levantando hipóteses sobre futuras oportunidades de jogadores do clube na Europa, mostrando como uma fala pode transformar completamente a narrativa de um time que até então era mais regional do que global. O clima em Salvador e na torcida do Bahia se tornou eletrizante após a repercussão da fala de Ancelotti, com ruas, bares e redes sociais fervendo com a novidade. Muitos torcedores relatavam a sensação de orgulho, destacando que ouvir elogios de um treinador que venceu Champions League, La Liga e Bundesliga era algo quase inimaginável para um clube do Nordeste. Esse reconhecimento internacional gerou discussões entre especialistas, que começaram a analisar não apenas os méritos individuais dos jogadores, mas também a estrutura do clube, sua comissão técnica e a gestão esportiva, fatores que parecem ter chamado a atenção de um dos maiores nomes do futebol mundial. Além disso, surgiram especulações sobre possíveis convites para amistosos internacionais e até observações de talentos do Bahia por clubes da Europa, reforçando a ideia de que uma declaração de Ancelotti poderia mudar o destino esportivo e financeiro do clube, mostrando como uma simples fala pode gerar ondas de expectativa e esperança no futebol brasileiro. Analistas de futebol começaram a dissecar cada palavra dita por Ancelotti, tentando entender se havia algum recado subliminar ou apenas um elogio genuíno. As interpretações foram diversas, e alguns chegaram a afirmar que o treinador italiano poderia estar sinalizando interesse em observar jogadores do Bahia para futuras negociações. Além disso, a mídia especializada reforçou que a repercussão mundial poderia atrair patrocinadores internacionais para o clube, algo que há anos não ocorria em grande escala. A repercussão também trouxe à tona o debate sobre a valorização de clubes fora do eixo tradicional do futebol brasileiro, mostrando que o Nordeste pode ser um celeiro de talentos e estratégias táticas surpreendentes. Com isso, cada partida do Bahia passou a ser observada com atenção renovada, e a expectativa de ver jogadores do clube transferidos para o mercado europeu começou a crescer, transformando o cenário esportivo em algo inesperado e emocionante para torcedores, analistas e investidores. Enquanto isso, a imprensa europeia passou a destacar o Bahia em matérias comparativas com clubes de menor expressão que receberam atenção internacional, ressaltando que o mérito do time vai além do histórico, envolvendo planejamento, disciplina e qualidade técnica. A fala de Ancelotti, ainda que breve, gerou um efeito de marketing natural para o Bahia, atraindo olheiros, jornalistas e torcedores de outros países, transformando o clube em pauta de debates internacionais.
Alguns jornais chegaram a detalhar a formação tática do time, apontando movimentações inteligentes e jogadas que poderiam impressionar técnicos de alto nível, reforçando a imagem de um clube que merece respeito e reconhecimento. Essa repercussão trouxe também discussões sobre o papel de treinadores renomados no fortalecimento da visibilidade de clubes emergentes, mostrando que, às vezes, um comentário certeiro pode abrir portas e redesenhar a narrativa de um clube que até então era conhecido apenas nacionalmente, mas que agora passa a ser olhado globalmente. O efeito das declarações de Ancelotti também começou a refletir na autoestima dos jogadores do Bahia, que se mostraram mais confiantes e motivados em entrevistas e jogos subsequentes. Muitos relataram que ouvir elogios de um técnico de renome mundial aumentou a responsabilidade e o orgulho de vestir a camisa do clube, elevando o nível das apresentações dentro de campo. Além disso, treinadores rivais passaram a observar com mais atenção o Bahia, reconhecendo o potencial estratégico do time e suas movimentações táticas que haviam sido mencionadas pelo italiano. As redes sociais se tornaram o palco principal para a disseminação de notícias sobre o clube, com hashtags e menções que reforçavam a narrativa de que o Bahia agora está no radar mundial. Em paralelo, empresários e agentes começaram a estudar o mercado do clube, avaliando a possibilidade de futuras negociações, transformando um simples elogio em uma onda de especulação e projeção internacional, algo que poucas vezes havia acontecido com equipes de expressão regional. No mundo do futebol, comentários de técnicos consagrados têm o poder de alterar a percepção sobre um clube de forma quase instantânea, e o que aconteceu com Ancelotti e o Bahia é um exemplo clássico disso. Assim que a entrevista foi divulgada, plataformas internacionais começaram a destacar não apenas a fala, mas também a trajetória recente do Bahia, mostrando como o clube vem investindo em estrutura, base e desempenho técnico. O efeito desse reconhecimento se multiplicou, e clubes europeus começaram a mapear possíveis talentos para futuras temporadas, mostrando que o impacto de uma simples declaração pode gerar oportunidades concretas. Além disso, a repercussão serviu como alavanca para a visibilidade do futebol nordestino, abrindo um debate sobre a valorização de regiões historicamente menos lembradas no cenário global. Torcedores e especialistas passaram a perceber que um elogio estratégico pode transformar uma narrativa regional em internacional, dando ao Bahia uma dimensão inédita de reconhecimento e respeito, algo que até pouco tempo parecia distante. A repercussão mundial trouxe uma atenção diferenciada para os bastidores do Bahia, mostrando que treinadores e gestores internacionais começaram a estudar mais a fundo a gestão do clube, a preparação física dos atletas e a metodologia empregada. Alguns veículos chegaram a afirmar que Ancelotti poderia estar destacando o clube por considerar que o trabalho feito é sustentável e inteligente, capaz de gerar talentos consistentes ao longo do tempo. Além disso, a mídia especializada analisou as implicações econômicas dessa repercussão, ressaltando que clubes que recebem elogios internacionais passam a atrair investidores, parceiros estratégicos e oportunidades de patrocínio, elevando a competitividade e a projeção global. Torcedores e críticos do futebol brasileiro começaram a debater sobre o impacto dessas falas de técnicos renomados, sugerindo que a valorização de equipes fora do eixo tradicional pode ser um passo importante para fortalecer o futebol nacional. Cada análise reforça a ideia de que uma simples declaração pode alterar o cenário esportivo de maneira concreta e duradoura, e que o Bahia agora ocupa um espaço inesperado no radar global. Em paralelo, a repercussão motivou o debate sobre o papel de treinadores internacionais como influenciadores de mercado, considerando que a opinião de Ancelotti pode acelerar a visibilidade de clubes e jogadores que antes passavam despercebidos. Comentários estratégicos como esse têm poder de abrir portas e gerar oportunidades que vão muito além do reconhecimento, podendo influenciar negociações de jogadores, amistosos internacionais e até parcerias comerciais. O efeito imediato foi sentido nas redes sociais, com torcedores compartilhando cada trecho da entrevista, aumentando a notoriedade do clube e fomentando discussões sobre sua relevância no cenário nacional e internacional. Além disso, a repercussão gerou uma expectativa renovada entre jogadores e comissão técnica, que sentiram que o trabalho duro e consistente está sendo notado, criando um clima de motivação e projeção. O fenômeno mostra que um elogio pode ser muito mais do que palavras, pode transformar realidades esportivas e econômicas de clubes que antes estavam fora do radar mundial.
Especialistas em esportes começaram a comparar a repercussão do Bahia com outros clubes que já receberam atenção internacional inesperada, analisando como um comentário de um treinador renomado pode mudar a trajetória de um time. Alguns chegaram a dizer que o efeito psicológico nos jogadores é tão importante quanto qualquer investimento financeiro, já que a confiança e o orgulho gerados podem influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. Além disso, o reconhecimento de Ancelotti serviu como um alerta para outros clubes brasileiros, mostrando que o trabalho consistente, aliado a planejamento estratégico e valorização de talentos, pode chamar a atenção internacional. A mídia global passou a acompanhar cada detalhe do clube, desde contratações até a metodologia de treinamento, criando um ciclo de observação e análise que eleva o nível de responsabilidade e visibilidade do Bahia. O fenômeno prova que o futebol brasileiro ainda pode surpreender e que uma declaração certeira tem o poder de mudar narrativas regionais em projeção global, consolidando a importância de atenção estratégica ao desenvolvimento de clubes fora dos centros tradicionais. Enquanto a repercussão do elogio de Ancelotti continuava, surgiram rumores sobre possíveis observações mais detalhadas de jogadores do Bahia por clubes europeus, ampliando a especulação sobre transferências e oportunidades futuras. Agentes e olheiros começaram a acompanhar de perto as partidas, destacando talentos individuais que poderiam se destacar no cenário internacional, transformando o clube em uma espécie de vitrine para o mercado europeu. A atenção mundial trouxe também uma pressão positiva sobre o Bahia, incentivando a comissão técnica a manter padrões elevados e a explorar ao máximo o potencial do elenco. Torcedores e jornalistas começaram a analisar estatísticas, desempenho tático e evolução de jogadores como se estivessem participando de um grande mercado global. Cada jogo passou a ser observado com expectativa renovada, e a repercussão de Ancelotti se consolidou como um marco na história do clube. A narrativa do Bahia mudou, e de forma quase mágica, um simples elogio transformou a percepção sobre um clube regional em fenômeno de interesse internacional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O burburinho em torno do Bahia só aumentou depois que vídeos e trechos da entrevista de Ancelotti viralizaram nas redes sociais, transformando torcedores em repórteres amadores, compartilhando cada detalhe da fala do treinador italiano. As menções ao clube começaram a aparecer em trending topics do Twitter, reels e stories de fãs apaixonados, que não conseguiam acreditar que o time nordestino estava recebendo atenção global. Jornalistas internacionais passaram a produzir análises detalhadas, comparando o Bahia a clubes médios da Europa e destacando o potencial tático e a organização da equipe. Alguns começaram a questionar se outros times brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo deveriam receber mais reconhecimento, gerando debate sobre desigualdade e valorização do futebol regional. No meio disso, surgiram rumores sobre possíveis convites para amistosos internacionais, mostrando que um simples elogio de Ancelotti já tinha poder de gerar projeção esportiva e oportunidades de visibilidade inéditas para o Bahia, algo que parecia distante até poucas semanas atrás. Enquanto a repercussão internacional crescia, jogadores e comissão técnica do Bahia sentiram um efeito imediato na motivação e na confiança, com atletas comentando que o reconhecimento de Ancelotti parecia validar anos de esforço e dedicação. Cada treino passou a ser observado com mais atenção, e as transmissões de jogos começaram a atrair olheiros estrangeiros curiosos para entender a dinâmica elogiada pelo técnico italiano. A mídia esportiva brasileira também entrou no clima, trazendo debate sobre a importância de valorizarmos clubes de fora dos centros tradicionais e mostrando como a fala de um treinador renomado pode gerar impacto econômico, social e esportivo significativo. Patrocinadores começaram a se aproximar e, mesmo que ainda de forma inicial, surgiram especulações sobre novos investimentos, parcerias e possibilidades de expansão internacional. A narrativa sobre o Bahia mudou de forma impressionante, passando de clube regional para protagonista de uma história que mistura talento, visibilidade e a força de uma fala certeira de um dos maiores técnicos do mundo. Além disso, a repercussão criou uma expectativa inédita sobre o futuro do Bahia no cenário nacional e internacional, com torcedores imaginando possibilidades que antes pareciam sonhos distantes. Conversas sobre contratações,
Possíveis transferências e oportunidades em campeonatos internacionais se tornaram comuns entre fãs e especialistas, que agora analisam cada detalhe do clube com olhar crítico e atento. A fala de Ancelotti, que poderia ser vista como um simples elogio, revelou-se uma poderosa ferramenta de marketing natural, aumentando a notoriedade do Bahia sem qualquer esforço adicional do clube. O efeito psicológico nos jogadores, na torcida e na gestão é impressionante, mostrando que reconhecimento global pode gerar um ciclo de motivação, atenção e oportunidades que se retroalimentam. Rumores sobre observações de talentos para o mercado europeu se intensificaram, e cada vitória ou boa atuação passou a ser amplificada nas redes sociais, consolidando o Bahia como protagonista de uma narrativa internacional que parecia improvável há pouco tempo, transformando elogios em projeção concreta e sustentável. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!